Você já realizou alguma entrevista nas suas pesquisas científicas? Olá pessoas, sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje nós vamos tratar de entrevista como método de coleta de dados no seu trabalho científico. Mas antes, se você quiser, e só se você quiser, apoiar o canal Pesquisa e Jogos, considere acessar a promoção Kindle Unlimited, que garante a você 30 dias de acesso gratuito ao sistema de e-books na Amazon. O link está aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser apoiar de outra forma, você pode curtir esse canal, você pode compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com suas amigas. Deixe aqui os seus comentários, as suas recomendações. Nós estamos sempre abertos ao diálogo, tá certo? Então vamos lá. O que é entrevista na ciência? Certo? Entrevista é um método de coleta de dados, onde você vai inquirir pessoas. Você vai dialogar com pessoas, expondo perguntas, basicamente para que elas respondam. Certo? Existem vários métodos, várias abordagens. Hoje nós vamos tratar de 3 que são as mais centrais, certo? Para começar, eu já quero logo dar algumas referências. Para quem está começando, um livro excelente é o Introdução à Pesquisa Qualitativa, do Ui Flick. Certo? É um livro que vai tratar sobre uma variedade de métodos, técnicas, que vai ter uma boa discussão epistemológica sobre a pesquisa qualitativa. Se você já está um pouco mais avançado, um pouco mais avançada dentro do uso de entrevistas, aí eu vou recomendar a obra do professor Michel Pacheco. Tanto Semântica e Discurso, como Discurso e Acontecimento, são 2 obras excelentes para se tratar dessa narrativa que nós procuramos construir quando realizamos pesquisas através de entrevistas. E nós também temos a obra da professora Eni Orlandi. Você vai encontrar vários livros, muitos artigos. Ela é uma autoridade quando o assunto é entrevista, análise de discurso, tá certo? Eu vou deixar os links aqui na descrição, tanto para esses livros como para alguns artigos dos autores e da autora, tá certo? Então vamos lá. Nós já sabemos que entrevista é um método para inquirir as pessoas sobre temas, sobre assuntos, buscando o quê? Buscando saber a percepção, a opinião que elas têm sobre um assunto, sobre um tema. E aí, uma das primeiras formas que a gente tem de fazer isso é através da entrevista temática. O que é a entrevista temática? Você vai apresentar uma situação, um fenômeno, um contexto e vai perguntar àquela pessoa, justamente após esse fenômeno, esse contexto acontecer, sobre aquele fenômeno, aquele contexto. Então você vai estudar o fenômeno, o contexto, a partir da percepção das pessoas. Isso é ótimo para nós que trabalhamos com jogos. Você quer aplicar um jogo e entender como as pessoas percebem o jogo? Então, esse tipo de entrevista temática, ela é essencial para que você possa capturar essas informações, coletar esses dados, assim que a aplicação do seu jogo acabar. Para entender, por exemplo, quais os sentidos que as pessoas dão à aplicação do jogo, de que forma elas constroem narrativa, como ela se sentiu afetada por aquele jogo. Todas essas são perguntas de pesquisa válida. Nós também temos a entrevista do tipo narrativa, também conhecida como entrevista em profundidade. E o que acontece? A entrevista em profundidade ou entrevista narrativa, ela vai partir de uma pergunta, certo? E, a partir desta pergunta, o pesquisador, a pesquisadora elabora novas perguntas, vai aprofundando o conhecimento, certo? Na medida que a pessoa vai respondendo. Então, como é que funciona? Você começa com uma pergunta de partida e não precisa ter nada a ver com sua pesquisa. Você quer saber sobre a história de vida da pessoa. Então, você pode começar perguntando, o que você comeu hoje no café da manhã? E você vai conduzindo a entrevista com perguntas que vão sendo geradas a partir do que as pessoas vão falando. E essas perguntas têm sempre que estar alinhada com o seu objetivo de pesquisa. Eu quero saber
sobre a história do game design na vida dessa pessoa. Estou entrevistando pessoas que trabalham com game design. Então, eu posso partir de elementos triviais na vida dela até chegar ao mundo do trabalho, e daí eu levo para o quê? Para a concepção do profissional, da profissional de game design. Assim eu consigo estabelecer o quê? Uma sequência ampla. O bom mesmo da narrativa é porque você vai ter uma série de dados que você não conseguiria se você tivesse uma pesquisa muito fechadinha, certo? Você pode explorar. E aí, nós temos a pesquisa do tipo entrevista mais utilizada de todas, que é a semi-estruturada. Como é que funciona a pesquisa semi-estruturada? Você vai estabelecer um roteiro com algumas perguntas e vai questionando paulatinamente, pergunta a pergunta. Você só interfere quando algo não ficar claro, quando a informação que a pessoa lhe presta não fica clara. O que você tem que fazer? Quais são os principais cuidados aí quando você vai trabalhar com o modelo de entrevista para sua coleta de dados? A primeira coisa é: tenha um bom equipamento de confiança. Você vai gravar o áudio, leve seu celular, teste antes, faça teste de tudo. Se possível, tenha 2, 3 celulares, porque se você pegar a entrevista de segunda mão, já vai ser problemática. Se você realiza a entrevista e realiza de novo, você já vai estar causando algum problema para aquela pessoa que é entrevistada. E isso nos leva a quê? A pessoa que é entrevistada tem que estar cômoda, num ambiente seguro para essa pessoa. Nada de vem até o meu gabinete que eu vou lhe entrevistar, vem até a minha casa que eu vou lhe entrevistar. Não. Você, pesquisadora, você, pesquisador, tem que ir até os sujeitos de pesquisa, encontrar locais seguros que eles se sintam confortáveis, porque isso pode influenciar negativamente a pesquisa. E nós temos que, eticamente, garantir a segurança das pessoas que são sujeitos da nossa pesquisa, certo? Outro ponto é ter em mente que o discurso que as pessoas vão gerar, seja no futuro uma análise de discurso, uma análise de conteúdo, uma análise retórica, ela tem problemas, certo? Nós construímos os nossos discursos através das nossas lembranças, das nossas percepções. E aí tem um campo da psicologia que vai chamar isso de metamemória. Nós lembramos do que nós lembramos. Não é uma lembrança imediata e fidedigna. Nós escolhemos, inconscientemente ou conscientemente, o que vamos lembrar. Então podem ficar faltando dados. E além disso, sempre nós temos um viés de confirmação. Existem certas coisas dentro de certos assuntos que nós preferimos enxergar de uma certa maneira. Então, tenha isso em mente. São problemas de pesquisa, sim, metamemória, viés de confirmação. Quando você, pesquisadora, você pesquisador, demonstra que sabe disso, você está demonstrando o quê? Domínio metodológico, certo? Isso não reduz sua pesquisa. Pelo contrário, mostra como você conhece o método, como você sabe quais são os limites dele, mas que, no entanto, não existe outro método que possa exprimir as percepções de uma pessoa como entrevista. Ela é o que a gente tem mais próximo de alguma fidedignidade. E quais são as minhas experiências? Eu trabalhei com entrevista narrativa, ou entrevista em profundidade, e entrevista semi-estruturada. Eu fiz uma pesquisa sobre coprodução de políticas públicas para a leitura e o livro na cidade de Fortaleza, onde eu entrevistei 2 pessoas do setor público, 2 pessoas que eram responsáveis pela política e outras 2 pessoas que eram membros da comunidade e participaram ativamente no fomento, na concepção e na aplicação dessa política pública. Como eram só 4 os meus sujeitos de pesquisa, o que é que aconteceu? Eu pude utilizar uma análise mais profunda, conversar mais tempo. Depois, nas transcrições, que é um grande problema de entrevista também, você tem que pegar o áudio, ouvir, digitar tudo. Isso é um pouquinho complicado, certo? Complicado não é chato, demora, certo? Mas tem que fazer. E o que acontece? Foram mais de 20 páginas de transcrição, que tinha muito mais conteúdo do que eu utilizei
para escrever o artigo que eu pretendia na época. Então, o que é que acontece? Você sempre vai ter muito material com entrevista em profundidade. Isso é bom por um lado, ruim pelo outro. Por quê? Você vai ter uma base para fazer várias pesquisas dentro de um mesmo grupo de dados. E é ruim por quê? Porque é trabalhoso. Trabalhar com entrevista é muito interessante, é muito rico. Estar próximo às pessoas, fazer ciência próxima e junta com as pessoas é super interessante. Então, tem sempre esses dois pontos. Na entrevista estruturada, foi a entrevista que eu usei na minha dissertação, né? A semi-estruturada. O que aconteceu? Eu fiz entrevista com 48 estudantes. Eu tinha um roteiro de 6 perguntas. E aí, qual foi o primeiro cuidado que eu tomei? E é o cuidado que eu sempre recomendo a todas as pessoas. Faça testes, certo? Pegue o seu roteiro, faça uma entrevista que não vai entrar na pesquisa. Quando terminar, pergunte para a pessoa: as palavras que eu usei foram boas? A ordem das perguntas está legal? Dá para compreender tudo direitinho? Tem alguma pergunta que você acha que eu poderia fazer? No meu caso, eu entrevistei 48, então eu fiz o quê? Eu fiz teste com 10 pessoas para garantir, né? E esses testes não entraram na pesquisa, foi só para validar o meu roteiro, certo? Foi só para garantir o quê? Que eu não perdesse tempo. Afinal, se eu tô lá no meio da pesquisa e, poxa, eu podia ter feito isso, poxa, eu podia ter feito aquilo, essa pergunta não está legal, vou ter que recomeçar. Então, antes de começar, faça o seu teste. Rola um playtest da entrevista, basicamente. E aí, uma outra dicasinha que eu dou. Cuidado com as perguntas que você vai fazer. Por exemplo, se você está aplicando um jogo e quer compreender qual a percepção que aquela pessoa tem sobre o jogo, você tem que tomar cuidado para que as suas perguntas não se tornem vieses dentro da resposta. Por exemplo, quando eu pergunto: o que você achou de bom nesse jogo? Eu já estou dizendo à pessoa que o jogo é bom, né? Então ela só vai elencar pontos positivos. Você pode perguntar, por exemplo: qual a sua percepção sobre o jogo? É uma pergunta de pesquisa interessante. Você tira o bom, tira o ruim, tira o médio, deixa que a pessoa responde, certo? Você está lá para coletar dados e não para informar viés. Então, cuidado para não criar viés dentro das suas perguntas. Deixe elas sempre o mais aberta possível para que a pessoa possa responder na diversidade de possibilidades que aquela pergunta pode ser respondida, tá certo? Bem, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quem trabalhar com esse método, que eu acho excelente, é muito legal, certo? Eu vou deixar aqui na descrição os links dos livros, das referências que eu falei, certo? Se quiser comentar, quiser falar um pouco mais, quiser sugerir alguma coisa, só colocar aqui nos comentários ou nos comentários do site do Pesquisa em Jogos. Esse espaço é aberto para vocês, tá certo? Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!